Olá, muito boa noite para você. O Ponta Verde Notícias está no ar. Estes são os destaques desta edição. Acusado de estuprar, assassinar e esconder corpo de menina de 6 anos em Maravilha, é condenado a 35 anos de prisão. O julgamento começou aqui no fórum por volta das 9 horas da manhã e acabou por volta das 11h30. Foi muito rápido porque o réu, o Edivaldo dos Santos, confessou todo o crime. TRE reforça a importância da prestação de contas dos candidatos que concorreram nas eleições deste ano. O candidato que tiver as contas julgadas não prestadas, ele vai ficar impedido de ter a quitação eleitoral no período da legislatura que concorreu, persistindo essa penalidade até o momento de prestar contas. Alagoano é eleito pelo IBGE como recenseador com mais questionários aplicados no Brasil. E eu me dediquei bastante. Eu lembro que no primeiro dia eu trabalhei até às 10 horas da noite, estava batendo na porta do povo, o pessoal achando estranho, né? Porque o IBGE é às 10 horas da noite. Mas eu tive essa dedicação e, devido a esse fato, eu consegui essa honraria. É a partir de agora no Ponta Verde Notícias. A gente abre essa edição falando do caso Ana Beatriz, menina de 6 anos que foi estuprada e assassinada em 2020 na cidade de Maravilha, interior do estado. O acusado do crime, Edivaldo dos Santos, foi condenado. Italine Marques traz os detalhes. Boa noite, Italine. Oi, Estela, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, eu falo direto da sala do Fórum do Barro Duro, aqui em Maceió, onde este julgamento foi realizado. Edivaldo dos Santos, conhecido como Santinho, foi condenado a 35 anos, 6 meses e 7 dias de prisão em regime fechado, por ter estuprado, cometido homicídio qualificado e ocultado o cadáver da menina Ana Beatriz, de apenas 6 anos. Esse crime ocorreu em agosto de 2020, na cidade de Maravilha, e chocou a todos daquela pacata cidade e também a todo o estado, né? Nós que acompanhamos esse caso. O julgamento começou aqui no fórum por volta das 9 horas da manhã e acabou por volta das 11h30. Foi muito rápido porque o réu, o Edivaldo dos Santos, confessou todo o crime e isso dispensou o depoimento das testemunhas. A gente lembra que à época do crime, ele disse que não se lembrava de nada e que tinha cometido esse crime sob o efeito de drogas, mas hoje ele mudou a versão e confessou tudo. O julgamento foi presidido pelo juiz José Braga Neto, da 8ª Vara Criminal da capital. Estela, eu volto com você. Obrigada, Italine. Uma operação da Polícia Civil de combate à sonegação fiscal e aos jogos de azar prendeu pelo menos 4 pessoas e apreendeu vários carros de luxo na cidade de Arapiraca. Thalita Sabrina tem mais informações. Oi, Thalita. Olá, Estela, oi para todo mundo que acompanha o Ponta Verde Notícias. Essas investigações estavam acontecendo há cerca de 6 meses e agora a Polícia Civil chegou até os principais investigados e 4 prisões foram realizadas, entre elas 3 pessoas da mesma família. Vamos ouvir o que o delegado Felipe Caldas falou a respeito de como atuava esse grupo. Os cidadãos que participavam da rifa, compravam exatamente o número 1 ou alguns números de rifa e começaram a suspeitar da entrega dos prêmios. Em alguns casos houve repetição de ganhador, o mesmo ganhador recebendo mais de uma vez o prêmio. Em alguns casos, pessoas ligadas ou com proximidade, né, amizade com os familiares do grupo. Ainda sobre este assunto, o delegado Caio Rodrigues explicou os bens que foram apreendidos durante a operação. Foram apreendidos a maioria dos veículos em Arapiraca, né, em alguns locais já previamente levantados pelas equipes investigativas, e mais alguns veículos em quantidade menor em Maceió. Foram apreendidas também algumas armas de fogo. Então, houve apreensão de dinheiro em espécie. Esses valores totalizaram aproximadamente R$ 122 mil.
Estela, é claro que a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos dessa operação, isso porque algumas pessoas que estão aí com mandados expedidos pela Justiça ainda não foram presas. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Thálita. Vamos de dica? Preste atenção nesse recado. Gente, vocês já me conhecem de outros programas, mas agora eu quero falar da Nacional G3 para vocês. Se você tem dívida de cartão de crédito ou veículo financiado e as contas estão apertadas, você precisa conhecer o planejamento financeiro da Nacional G3. A Nacional G3 planeja e adequa a sua dívida da forma que cabe no seu bolso, te ajudando a reorganizar financeiramente e ainda economizando o seu dinheiro. Isso mesmo, a Nacional G3 planeja a quitação da sua dívida com desconto garantido em contrato e o melhor, não cobra valores à vista. Entre em contato agora com a Nacional G3. Ligue agora 0800 888 3211. Você está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo? Tem parcelas em atraso? Cartão estourado? A Nacional G3 negocia a sua dívida e oferece as melhores condições sem cobrança de valores à vista. Tem atendimento presencial, assistência jurídica, possibilidade de quitação antecipada e descontos na quitação. Há mais de 12 anos no mercado, realiza mais de 300 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Ligue para o 0800 888 3211. Planejamento financeiro é com a Nacional G3. A volta do feriado foi marcada por violência em Alagoas. O Adson Correia traz um balanço das ocorrências de homicídios e tentativas aqui no nosso estado. Boa noite, Adson. Oi, Estela, boa noite para você, boa noite a todos de casa. Realmente, violência, viu? Nas últimas 24 horas, 3 homicídios e 2 tentativas foram registrados em Alagoas. Na região do Tabuleiro do Martins, um homem foi morto com 14 tiros. 7 atingiram a região da cabeça. Também na região de Maceió, na região de Rio Novo, um homem foi morto com 10 tiros. 9 atingiram a região da cabeça, caracterizando crime de execução. Já em Arapiraca, a segunda cidade maior de Alagoas, um homem foi morto também com vários tiros. Ele morreu na hora, ele foi identificado como João Leite da Silva. De acordo com a polícia, o autor dos disparos seria o ex-namorado da mulher com quem ele tinha um relacionamento. E os 2 casos de tentativa ocorreram, um no Santos Dumont e o outro no Benedito Bentes. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Adson. Nos dias 4 e 5 de novembro, a TV Ponta Verde exibe o Teleton, que está celebrando 25 anos. A meta neste ano é arrecadar 30 milhões de reais, que serão revertidos para a ACD, a Associação de Assistência à Criança Deficiente, instituição super importante para muitas pessoas em todo o país. Nós contamos com a sua audiência e contribuição. Para saber como doar, acesse teleton.org.br. O Ponta Verde Notícias faz agora um breve intervalo. Na volta, você vai ver que um trecho da Avenida Silvio Viana, na Ponta Verde, está interditado para serviços da BRK. Não saia daí. Até já! Estamos de volta com o Ponta Verde Notícias. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, entrou com uma ação na Justiça contra o senador Renan Calheiros por conta de postagens nas redes sociais. Lira acusa Calheiros de calúnia, infâmia e difamação. Mais detalhes com a repórter Fernanda Martinelli, direto de Brasília. Boa noite, Fernanda. Oi, Estela, boa noite a você, boa noite a todos. O deputado federal Arthur Lira, do Progressistas, processou o senador Renan Calheiros, do MDB.
O processo tem como acusação injúria, calúnia e difamação, após Renan Calheiros ter feito postagens em redes sociais dizendo que Arthur Lira teria usado a sua influência para prejudicar o governador reeleito Paulo Dantas, pedindo o afastamento dele em uma decisão que aconteceu pelo Superior Tribunal de Justiça. Arthur Lira disse que não tem nada a ver com esse afastamento e também pediu que as postagens de Renan Calheiros fossem retiradas do ar. De acordo com Renan Calheiros, ele teria usado essa influência para expressar o que Renan Calheiros chama de ditadura, prejudicando assim Rodrigo Cunha, que foi eleito ao governo de Alagoas, mas perdeu para Paulo Dantas no segundo turno. O Tribunal Superior Eleitoral chegou a determinar a retirada de postagens de Renan Calheiros do ar e também a suspensão das suas redes sociais por 24 horas. Esse processo de Arthur Lira contra Renan Calheiros estava na 5ª Vara Criminal de Brasília e foi transferida para a 1ª. Até agora não há nenhuma decisão e Lira aguarda qual será a decisão da Justiça para a retirada das postagens e também para o pagamento de uma indenização pelos crimes que, segundo ele, teriam sido cometidos pelo senador. Volto com você, Estela. Obrigada, Fernanda. Falando direto de Brasília. Dados do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas revelam que centenas de candidatos que concorreram a algum cargo na eleição deste ano ainda não prestaram contas da campanha. Arão José tem mais informações. O prazo para a prestação de contas referente ao primeiro turno foi encerrado no último dia 1º, mas a adesão em Alagoas foi baixa. Para falar sobre isso, eu vou conversar agora com Raquel Paixão, ela que é assessora de contas aqui do TRE. Raquel, explica para a gente, né? Primeiro, o que é essa prestação de contas? Os candidatos nas eleições, eles arrecadam recurso e gastam recurso. Eles recebem recurso público, que é o fundo partidário e fundo eleitoral, e recebem recursos de pessoas físicas. E eles abrem conta, tem todo um procedimento, toda uma norma. E ao final eles têm que prestar contas, né, à Justiça Eleitoral desses recursos recebidos e esses gastos realizados. Por exemplo, eles não podem receber recursos de pessoa jurídica, né, que é uma fonte vedada, e a Justiça Eleitoral vai analisar todas essas contas e vai julgar. No primeiro turno, o prazo para a apresentação dessas contas, de toda a documentação, era dia 1º de novembro, mas parece que a adesão foi baixa, não é isso? Foi 75%, né, dos candidatos apresentaram, todos os eleitos apresentaram as contas, porque a Justiça Eleitoral primeiro vai julgar as contas dos eleitos por causa da diplomação. A diplomação está prevista para o dia 16 de dezembro, isso quer dizer que até o dia 12 de dezembro o TRE deve julgar as contas de todos os candidatos eleitos. Então, a gente vai ter esse período para analisar essas contas. O que acontece se essas pessoas, se os responsáveis pelas contas não apresentarem a documentação? O candidato que tiver as contas julgadas não prestadas, ele vai ficar impedido de ter a quitação eleitoral no período da legislatura que concorreu, persistindo essa penalidade até o momento de prestar contas. A gente tem candidatos de 2010 que não prestando contas hoje ainda, candidatos não eleitos, né? Então, assim, é interessante que eles se regularizem. Agora que Alagoas teve também segundo turno para o governador, eles também precisam apresentar contas relacionadas ao segundo turno? Precisa sim. Os candidatos que concorreram ao segundo turno, eles devem prestar conta até o dia 19 de novembro, que é 20 dias após a eleição. Aí, agora, eles prestaram conta do primeiro turno e no dia 19 eles vão prestar conta de toda a campanha, primeiro e segundo. Os candidatos que receberem fundo partidário ou fundo eleitoral e não prestarem contas vão ter que devolver esse recurso. Né? Vão devolver esse recurso e, se não prestarem contas, eles vão ter um impedimento de quitação eleitoral. O partido político ele vai perder o direito de receber fundo partidário e fundo eleitoral no próximo ano. Um trecho de uma movimentada avenida na Ponta Verde está interditado para a realização de serviços pela BRK. Thalita Sabrina traz mais detalhes para a gente. Essa interdição está acontecendo na Avenida Silvio Viana, aqui no bairro Ponta Verde. E para falar a respeito da interdição e até quando ela vai durar, eu vou conversar agora com Wilson Bombo, que é aí o gerente de operações da empresa distribuidora de água. Muito obrigada pela participação. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente por que essa necessidade de fazer essa interdição para o motorista que está em casa, o motociclista entender.
Pois é, a gente está fazendo aqui uma substituição de um ramal de esgoto, é um trabalho corretivo, composto de 2 etapas, sondagem do local onde vai ser feita a obra e depois da sondagem, todas as interferências identificadas, a gente vai partir especificamente para o trabalho de troca do ramal. Para evitar o dano, para evitar principalmente o transtorno na orla, a gente vai fazer o trabalho do período noturno, a gente não vai interditar a orla em nenhum momento, só um trecho da Silvio Viana, mas que não é a principal da orla, e à noite a gente vai fazer o trabalho por método não destrutivo, é uma tecnologia que a gente está trazendo aqui para Maceió para fazer a transição, o transporte da tubulação na orla sem ter interdição de trânsito e sem ter abertura de vala. É bom os motoristas ficarem atentos. Atenção, estudantes! As inscrições para a seleção do Colégio Tiradentes vão até o dia 9 de novembro. Marcelo Moreno explica como participar dessa disputa. As inscrições para novos alunos do 6º ano no Colégio Tiradentes vão até o próximo dia 9 de novembro. São 219 vagas divididas entre Maceió e Arapiraca. A gente entra em detalhes agora sobre essas inscrições com Dileuza Costa, ela que é superintendente da Rede Estadual de Ensino. Dileuza, como é possível realizar essas inscrições? As inscrições para ingressar na Escola Tiradentes de Arapiraca e Maceió estão sendo realizadas online até o dia 9 de novembro no site da Educação, educação.al.gov.br. Os interessados em fazer essas inscrições para estudarem no colégio devem ter muito cuidado quando for preencher o cadastro, porque se tiver dados incorretos, é naturalmente eliminado. Então, é importante que entre no site, se cadastre com muita atenção para que não haja nenhum equívoco e participe da avaliação para essa seleção que vai acontecer no dia 18 de dezembro. Agora, essas vagas, elas são divididas por cotas? Isso, elas são divididas 65% para os estudantes da rede pública, um percentual também para os filhos de militares e uma parte para os alunos da rede particular. Agora também essas vagas, é necessário que quem tem um aluno que precisa de alguma atenção especial, isso pode ser solicitado no ato da inscrição? Sim, caso precise de algum atendimento especial para o dia da avaliação, deve constar essa solicitação no ato da inscrição. Todas as etapas e procedimentos para essa inscrição encontram-se no edital, para a seleção do Colégio Tiradentes, que foi publicado em Diário Oficial desde o dia 11 de outubro. Lembrando que todas as informações sobre a seleção e como fazer a inscrição você encontra no site educação.al.gov.br. Após balanço feito pelo IBGE, um alagoano foi eleito o recenseador com mais questionários aplicados no Brasil. O jovem João Lucas, de apenas 21 anos, já conseguiu realizar quase 2.500 entrevistas na parte alta de Maceió. Toda a dedicação traz um retorno e a lógica não podia ser diferente com este garoto, que deu muito mais do que o solicitado e com disciplina e esforço fez a diferença. Não tem dia nem hora para ele estar nas ruas, batendo de porta em porta, focado em cumprir a missão que lhe foi dada. A carga horária ela é muito flexível. Eu tenho essa liberdade de trabalhar a qualquer horário. E eu me dediquei bastante. Eu lembro que no primeiro dia eu trabalhei até às 10 horas da noite, estava batendo na porta do povo, o pessoal achando estranho, porque o IBGE é às 10 horas da noite. Mas eu tive essa dedicação e devido a esse fato eu consegui essa honraria. E claro, o reconhecimento veio. João Lucas, de apenas 21 anos, foi eleito recenseador com mais questionários aplicados no Brasil. O último balanço do IBGE Nacional, feito há aproximadamente 2 semanas, mostrou que o alagoano atingiu a marca de 2.479 interrogatórios finalizados. Não esperava. Tinha saído a notícia que eu tinha sido o maior de Maceió. Eu fiquei muito feliz, muito orgulhoso com isso. Só que quando saí do Brasil, minha família ficou totalmente sem reação, todo mundo me parabenizando. Isso, sem dúvidas, foi algo muito importante na minha vida. E esse número já deve estar perto dos 3.000, porque o trabalho aqui não para.
Este grupo é responsável por fazer a pesquisa em bairros da parte alta de Maceió, como Cidade Universitária, Clima Bom, Santos Dumont e Tabuleiro do Martins. O prazo limite para a coleta dos dados é dezembro deste ano e a população precisa colaborar. O Estado como um todo ele vai pegar esses dados e reverter em políticas públicas, criando novos hospitais, creches, instituições para ajudar os idosos, como parques, entre outras coisas. E é com esse belo exemplo de dedicação que a gente encerra essa edição do Ponta Verde Notícias. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. Tenha uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau.